Em 2022, o Iron Maiden passou mais uma vez pelo Brasil com a sua turnê Legacy of the Beast e chamou a atenção de alguns o fato do guitarrista Jandrik Gertz ter assistido a um jogo do Vasco em São Januário. Mas você sabia que a relação do Vasco com o Iron Maiden é muito mais antiga e que a banda tem muitas referências ao futebol? Eu sou Álvaro Tamarindo, você deve me conhecer pela Conversa Esportiva, mas eu também escrevi um livro sobre heavy metal que é bem focado no Iron Maiden. Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo com um desconto exclusivo especial para quem está vendo esse vídeo da Conversa Esportiva, e eu vou falar muito para vocês sobre a relação de Iron Maiden, heavy metal e futebol, então vamos assistir que esse vídeo está bem maneiro. Bom, falar de Iron Maiden é falar de Steve Harris. O baixista foi fundador da banda lá em 1975 e é o primeiro, o único membro original, o único membro que está desde essa primeira formação da banda. O cara manda e desmanda, ele que escolhe quem vai tocar e quem não vai tocar no Iron Maiden. E o Steve Harris, ele é, além de um excelente baixista, fascinado por futebol e um torcedor ferrenho do West Ham, um time lá de Londres, tá? O Steve Harris chegou a jogar na categoria de base do West Ham e tentou ali o seu sonho de ser jogador de futebol. Como todo mundo que adora futebol um dia já teve esse sonho, o Steve Harris também teve essa vontade, mas não foi bem sucedido nas categorias de base do West Ham, e aí por isso foi parar na música. Que bom para nós fãs de música que ele proporcionou a sua passagem frustrada pelo futebol, que ele virasse baixista e fundasse o Iron Maiden. Mas o Steve Harris não esconde esse amor pelo West Ham em cima do palco. Isso porque ele toca com o baixo com o símbolo do time, né, do West Ham, como você pode ver aí. E ele também deixou algumas referências ao futebol nas capas do Iron Maiden. Por exemplo, a capa Somewhere in Time, que tem várias referências ali escondidas. Ela tem um placar ali futurista, né, de uma partida de futebol entre West Ham e Arsenal, 7-3 para o West Ham, um placar totalmente maluco. Eu até procurei na história se tinha algum placar 7-3 entre essas equipes de Londres, né? Mas não achei nada, então realmente acho que foi uma coisa ali da cabeça dele, de ter tirado esse placar doido de 7-3, mas enfim, uma goleada para o West Ham, né? E também tem aí uma capa explícita ao futebol, que é a Virtual Eleven, né? A 11ª capa de álbum, 11º álbum de estúdio do Iron Maiden, né? 11 já é um número relacionado ao futebol, pois são 11 jogadores em campo. E essa capa também, esse álbum também é lançado em 1998, né, ano de Copa do Mundo, alguns meses antes da Copa do Mundo ali, que o Brasil infelizmente perderia para a França. E essa capa tem ali, né, na sua imagem, uma partida de futebol acontecendo. Não dá para identificar exatamente quais são os times, mas um dos times está usando camisa amarela e calção azul, bem parecido com o uniforme da seleção brasileira, né? E o outro time usa ali um branco com calção preto, que pode ser muito bem, por exemplo, a seleção alemã. Vamos lembrar que em 2002, 4 anos depois, a final da Copa do Mundo foi Brasil e Alemanha. Então, será que essa capa aí foi uma premonição, né? Bom, sobre a divulgação do Virtual Eleven, né? O Iron Maiden, ele formou ali o seu time de futebol para divulgar, né, esse álbum com os 5 membros da banda. Vamos lembrar que naquele momento eram 5 membros e não 6 como é hoje. E aí, para completar os 11, cara, eles chamaram alguns jogadores da época que estavam bombando, né? Nomes como Overmars, o Asprilla, o Ian Wright e o Patrick Vieira, da França, que seria campeão mundial alguns meses depois. Então aí o Virtual Eleven deu sorte para o Patrick Vieira. Desde então, desde essa turnê, o Iron Maiden passou a ter o costume de jogar futebol em algumas localidades das suas turnês. Por exemplo, em 2019, eles fizeram uma partida no CFZ, né, no Centro de Futebol do Zico. Essa partida aí contou com ex-jogadores como o Djalminha, Donizete, Luizão, o próprio filho do Zico estava aí no time que enfrentou o Iron Maiden, inclusive ganhou. Eles ganharam do Iron Maiden por 5-4 aqui no Brasil. Desde então, o Iron Maiden também começou a produzir essas camisas de futebol que são sensacionais, né? Uma maravilha para quem gosta de futebol e heavy metal, né? É a primeira banda que tem um time de futebol, né? É claro que dentro do cenário fictício, né? Mas eles produzem essas camisas, chegaram a fazer uma parceria com o West Ham, que, como falei, o time do Steve Harris, e fizeram camisas do West Ham
com o nome do Iron Maiden, ficaram incríveis, sensacionais. E eles também têm camisas, começaram a fazer camisas especiais dos países que eles passaram, como Brasil, Argentina, né? Essas camisas que você está vendo agora, muito legais. E em 2019 eles fizeram a parceria com a WA, né? Aqui do Brasil, WA Sports aqui do Brasil, que foi justamente essa parceria que resultou na camisa que eu estou usando agora. Essa camisa aqui do Iron Maiden, especial do Powerslave, né? Eles fizeram uma camisa para cada álbum da banda. Inclusive lançaram agora há pouco tempo a camisa do Senjutsu, que é o último álbum aí do Iron Maiden, completando aí nessa coleção maravilhosa de camisas. São camisas muito bonitas, o pessoal ama. Essa, por exemplo, do Powerslave você vê muito nos shows do Iron Maiden, porque faz um sucesso enorme. O material, ele é muito bom, é realmente material de camisa de time de futebol, gente. É incrível, é realmente bem bacana. Vocês podem ver aí no site da WA, vocês vão achar essas camisas. Bom, o Iron Maiden também faz algumas referências ao futebol quando passa pelo Brasil, é claro, né? O Brasil é o país do futebol e essa visão que os gringos têm muito da gente ainda. Então, por exemplo, se você vê aí o material de divulgação do The Final Frontier de 2011, né? Na turnê de 2011, na verdade, você vai ver aí o Ed jogando futebol ali na praia. Obviamente um futebol bem esquisito, né? Matando seus adversários. Em 2013 também, por exemplo, nessa turnê do Seventh Son of the Seventh Son, você tem o Ed com essa camisa do Brasil, lembra muito a camisa da seleção brasileira mais antiga até, né? E essas referências, é claro, elas também estão muito associadas ao Vasco da Gama. E agora vem a explicação do porquê que o Vasco está tão relacionado ao Iron Maiden e porquê que às vezes os membros da banda vão lá em São Januário. Bom, no começo dos anos 90, a torcida Força Jovem do Vasco, a maior torcida organizada aí do Vasco da Gama, decidiu adotar o Ed como mascote ali e colocou o Ed no bandeirão. O Ed, para quem não sabe, é o mascote, a mascote da Iron Maiden, tá aqui, tá em todas as referências da banda, né? E a torcida Força Jovem resolveu ali se apropriar, né, dessa figura, que é uma figura bem assustadora, bem sinistra e tal, no bandeirão, né? Eles primeiro usaram o Ed do Number of the Beast, né, de 1982, aquele Ed mais cabeludo que tá manipulando ali o diabo e tal, e eles colocaram esse Ed com a camisa do Vasco, com a camisa da Força Jovem e tal. Desde então, cara, a galera da torcida Força Jovem do Vasco, eles fazem vários bandeirões, já fizeram bandeirão com o Ed assim, né, mais careca, né, que é um Ed mais ali pro meio dos anos 90. Já fizeram recentemente o Ed da turnê Book of Souls, que é bem recente, né. Eu não encontrei nada do Ed do Senjutsu, talvez porque o Japão tem uma ligação forte aí com o maior título do rival, que é o Flamengo, né? Então não sei se a torcida do Vasco vai fazer essa referência. O Senjutsu, ele tem toda essa questão oriental, mas se você souber alguma coisa aí, se você achou alguma imagem de algum Ed aí oficial de bandeirão e tal da torcida Força Jovem diferente desse, cara, comenta aqui, deixa aqui no comentário para eu ver. Bom, e desde então o Iron Maiden começou a ter essa relação forte, isso porque o Steve Harris gostou bastante da ideia de ter uma torcida com o bandeirão do Ed, né? E em 2001 eles chegaram aí numa partida, na verdade numa partida muito importante, que foi a final do Campeonato Brasileiro de 2001, né? Lá em São Januário. Então o Steve Harris assistiu essa partida. Galera, aqui eu falei São Januário, mas na verdade é Maracanã, né? Esse jogo foi no Maracanã, foi a partida, inclusive, que coroou aí o título brasileiro do Vasco. E desde então eles já voltaram, né? Em 2009, 2013 eles estiveram assistindo jogos do Vasco. E agora, recentemente, em 2022, né? Foi o guitarrista Andrew Getz que fez essa participação aí, assistiu Vasco da Gama e Guarani pela Série B. E aí fica uma pergunta, todos os membros do Iron Maiden torcem pro West Ham? Cara, não, na verdade não. Como eu falei, o Steve Harris, ele é o líder da parada e ele não esconde de ninguém que é ele que manda. Então, ele escolheu que a banda ia ter uma referência mais forte com relação ao West Ham. Mas os outros membros da banda têm uma torcida um pouco diferente. Bom, o Nico McBrain, o baterista, ele não liga tanto para futebol e acaba indo um pouco na onda do Steve Harris e é torcedor do West Ham também. Agora, vamos falar um pouquinho da torcida dos outros membros, dos guitarristas especificamente, tá?
O Gendrick, que esteve lá em São Januário, né, ele torce pro Newcastle. Já o Adrian Smith, que é outro guitarrista, ele torce pro Manchester United. E, por fim, o Dave Murray, que também é guitarrista, são 3 guitarristas agora na banda, ele torce pro Tottenham. Já o Bruce Dickinson, esse não curte muito futebol não, a praia dele é outra, ele gosta de esgrima, inclusive eu tenho um vídeo com 7 curiosidades sobre o Bruce Dickinson que eu vou deixar aqui, vocês vão ver que ele já foi competidor profissional de esgrima, o cara sabe muito. Além disso, ele é piloto de aeronave e ele ficou aí conhecido por levar um time de futebol aí, o Glasgow Rangers, para uma partida decisiva do Campeonato Europeu. Então ele era o piloto nesse dia, isso ficou aí bem famoso. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe hoje. Trouxe algumas curiosidades. Se vocês souberem de mais coisas, comentem aqui, que é sempre muito legal. E lembrando mais uma vez, cara, eu escrevi um livro, A Face da Besta, a iconografia do heavy metal. Ele tem foco no Iron Maiden. Aqui é o Ed na capa, tá? Então, cara, se vocês quiserem saber mais aí, mais curiosidades, mais coisas sobre a banda, mais coisas sobre outras bandas também, porque eu falo muito de outras bandas de heavy metal, e com foco nas capas, conhecer um pouquinho mais do Ed. Aqui eu tenho imagens nesse livro, então se você quiser saber mais, ó, tem aqui o Ed do The Number of the Beast, o primeiro aí que eu citei com relação à torcida do Vasco. Cara, se você quiser saber muito mais, dá uma olhada no meu livro, o site vai estar aqui e vai ter também um link com desconto exclusivo para a galera da Conversa Esportiva. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem, curtem, compartilhem, abraço!